Pessoal, bom dia. Me desculpem, eu estava desde as 8h25 logada em outra turma, tá? Então, eu quero pedir desculpas a vocês. Vamos, então, recuperar o nosso tempo, mas como essa é uma aula virtual, então, eu não costumo passar de 25 minutos a exposição, porque é didaticamente improdutivo. Então, eu vou começar a nossa exposição. Em seguida, assim que eu terminar, eu abro para que vocês façam as perguntas. Eu vou pedir a vocês também que mantenham-se conectados até o final, porque no final eu vou dar uma série de explicações, de informações e fazer alguns pedidos a vocês, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma pequena revisão, em algumas salas revisão. Nessa sala eu acho que não é revisão do conteúdo funções da linguagem. Por quê? Porque eu preciso, para trabalhar com funções da linguagem, revisar os elementos da comunicação e, em seguida, nós vamos ver o discurso ou processo comunicativo jurídico. Então, por isso, eu preciso fazer essa revisão. Nós vamos começar por aqui, ok? Bom, vamos lá. Veja bem, pessoal. Eu disse para vocês que, me lembro de ter dito para vocês, deixa só eu... Vocês conseguem ver a minha página? Preciso que alguém erga o dedão aí dizendo que consegue, ou então que não consegue. Alguém consegue? Não? Tá bom. Sim, alguém respondeu aqui. Deixa eu ver quem foi que respondeu. Consigo ver quem? Joia. Então, tá bom. Obrigada, Magna. Tá, vamos lá, então. Olha, nós temos aqui, então, os elementos da comunicação, certo? Vocês se lembram, quando nós estudamos os elementos da comunicação, que eles fazem parte do processo comunicativo. Vocês se lembram de eu dizer para vocês que o processo comunicativo, ele envolve elementos e etapas, né? Exatamente por ser um processo. Então, não é algo que se desenvolve rapidamente, dependendo de uma única pessoa. Não. Nós temos, para desenvolver o processo comunicativo, que utilizarmos 6 elementos. Esses 6 elementos, eles são interdependentes. Eles são elementos que agem entre si e um depende do outro para se completarem. Então, nós temos, primeiro, o emissor, que é aquele que emite. Ele é a pessoa que escolhe o código que vai utilizar, olha, ele codifica. Ele escolhe o canal ou o meio que vai circular a mensagem. É ele que escolhe o contexto e é ele que escolhe o conteúdo a ser transmitido. Então, o emissor, ele codifica a mensagem. Eu tenho o receptor, que é aquele que recebe a mensagem do emissor. Ele decodifica a mensagem e interpreta. Lembra que eu falei para vocês que deve haver compreensão dessa mensagem, porque caso não haja compreensão, não houve comunicação. E depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. Ele escolhe a mensagem, né? O que é a mensagem? A mensagem é o conteúdo que vai ser transmitido para o emissor. Ele escolhe o código, o emissor escolhe o código é a linguagem que o emissor escolheu para transmitir para o receptor. O código é aquela linguagem que o receptor compreende, conhece, decifra.
Tem o referente ao contexto. Lembra de eu falar para vocês que é aquele recorte que o emissor faz na realidade? Olha, o referente é o seguinte, você pega... A nossa realidade, ela é composta de vários temas. Então, na minha realidade, tem questões, tem assuntos econômicos, tem assuntos filosóficos, tem assuntos políticos, tem assuntos religiosos. O referente, ele é um desses temas que eu trago para ser discutido. Nós chamamos de contexto, ele é a realidade que me cerca. Então, o referente é um recortezinho que eu faço na realidade e trago para a discussão. Por exemplo, pessoal, eu poderia dizer para vocês o seguinte, pessoal, vamos hoje fazer uma redação sobre a questão do menor delinquente em Goiás. Olha, isso é o contexto. Agora, por que isso é o contexto? Isso é um assunto que permeia a minha realidade, que está dentro da sociedade. Agora, delimitar esse contexto, pegar um ponto, pegar um aspecto desse contexto, é a mensagem. Então, veja bem, dentro de menor delinquente, olha, eu vou fazer uma redação sobre menor delinquente em Goiás. Não, peraí, isso é muito, Joana. De que maneira nós vamos fazer isso? Aí eu digo para vocês, olha, nós vamos fazer da seguinte forma, vocês vão falar sobre os menores delinquentes que praticam crime de furto. Aí sim, eu tenho uma mensagem que eu delimitei e que está dentro do referente. Então, a mensagem, ela é menor que o referente. O referente contém a mensagem, e a mensagem está contida no referente. Então, a mensagem é o assunto, o referente é o tema. O emissor escolhe também o canal, ou seja, o instrumento, o veículo, o elemento que vai fazer chegar até o receptor a mensagem, né? Então, hoje, o nosso canal de comunicação é uma aula virtual, mas nós tínhamos essa aula presencial até início do mês passado, né? Eu poderia fazer também, como veículo da comunicação, uma apostila, entregar a apostila para vocês, falar, olha, vocês vão estudar isso aí, depois nós vamos discutir. Seria um canal da comunicação. Então, esses 6 elementos interagindo entre si formam o que nós chamamos de elementos da comunicação. Vejam aqui, dentro desse quadro que eu propus para vocês, olha, nós temos o emissor, é ele quem codifica a mensagem, olha, a mensagem é o assunto, isso, dentro de um canal, que é o veículo, ele transmite para o receptor. Mas tudo isso dentro de um contexto. Sabe por quê, pessoal? Voltando aqui, Se um desses elementos aqui não for bem utilizado, vai ocorrer o que nós chamamos de falha ou ruído na comunicação. Então, suponhamos que eu estivesse aqui, eu, Joana, dando essa aula virtual para vocês, falando sobre elementos da comunicação, tendo como referente a língua portuguesa, o canal sendo essa aula virtual, mas eu usasse como código o mandarim. Será que haveria comunicação? Será que eu teria como discutir com vocês? Vocês iriam me entender? Não. Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de ruído ou falha na comunicação. Por quê? Porque um dos elementos... Muita gente não está conseguindo entrar na aula. Vixe. Só um minutinho, Daiane, tá? Só um minutinho. Então, quando um desses elementos falha, acontece o que nós chamamos de falha ou ruído na comunicação. A Maria Luísa pediu
Tem uma dúvida. Fala, Maria Heloísa. Enquanto isso, eu vou procurar o código aqui da nossa aula para mandar para entregar para a Daiane e mandar para os meninos. Escreve aí, Heloísa. Ah, não, Maria Luísa, deixa eu terminar o conteúdo, aí depois eu falo para vocês sobre essa atividade, é o que eu falei no início da aula, tá bom? Depois eu falo para vocês. Eu vou digitar aqui, o Daiane, o código dessa aula nossa de hoje. Olha, veja se é esse aí. Pede para os meninos se eles estão entrando com esse. Se não for esse, tem o outro código, mas eu estava logada errada, com o código errado. Então, talvez seja isso que está acontecendo com eles agora, nesse momento. Tem aí um outro código, e aí você vê com eles qual desses códigos aí eles estão entrando, tá bom? Bom, então vamos retomar o nosso conteúdo aqui. Então, veja bem, nós temos aqui, quando vocês quiserem falar, pessoal, ergue a mão, tem uma mãozinha aí vocês erguem a mão, fica mais fácil para mim, para eu ver vocês, tá? Então, retomando aqui, ó, o nosso conteúdo. Os elementos da comunicação, então, são 6. Se falha um desses, ocorre o que nós chamamos de falha ou ruído na comunicação, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é matéria de prova e vai cair uma questão sobre os elementos da comunicação, ok? Quando, não sei, como vai ser, eu não sei, mas o dia que nós tivermos uma prova, com certeza, este aqui é um conteúdo que cai, tá? Bom, então, visto sobre falha ou ruído na comunicação, visto também sobre os elementos da comunicação, eu vou fazer para vocês uma pergunta que eu sempre faço quando trabalho esse conteúdo. Eu pergunto o seguinte: qual desses elementos da comunicação é o mais importante? Geralmente, os alunos ficam procurando aquele que é mais importante. Mas aí o que acontece? Ninguém consegue chegar ao elemento mais importante. Exatamente porque não existe um elemento da comunicação mais importante que o outro. O que existe é o fato do emissor, ele dar ênfase a um desses elementos da comunicação. O emissor, quando ele prepara a mensagem para o receptor, ele vai dar ênfase a um desses elementos da comunicação. E quando ele dá ênfase a um deles, ele cria o que nós chamamos de funções da linguagem. Mas e por que criar funções da linguagem, Joana? Para tornar a nossa comunicação mais eficiente. Porque quanto mais eficiente for a nossa comunicação, melhor é a nossa vida em sociedade. Lembra disso? E olha, pessoal, nós estamos vivendo hoje um momento em que isso fica muito claro, né? Nesse momento de crise aí com o coronavírus, nós estamos vendo um presidente da República ir à TV e falar uma coisa. O ministro da Saúde dele vai e fala outra coisa. E a sociedade fica perdida no meio disso. Aquelas pessoas que têm um nível intelectual maior entendem o problema da exposição. Aquelas pessoas que têm um nível intelectual maior compreendem a necessidade, não do isolamento social, porque nós não estamos vivendo isolamento social, nós estamos vivendo um distanciamento social. Né? Isolamento o pessoal da Europa está vivendo. É proibido sair à rua, se sair é multado, é processado. Nós não, nós estamos vivendo um distanciamento social. Então, aquelas pessoas que são intelectualmente mais preparadas, elas sabem da necessidade de se resguardarem. Os outros não. Os outros acompanham a visão de quem acha que isso é uma gripezinha. Isso é um exemplo de que, quando a comunicação não é bem feita,
a nossa qualidade de vida pode piorar, ou a nossa produção dentro da sociedade pode piorar e muito. Por isso, então, que nós temos que melhorar cada dia mais a nossa comunicação. Daí, então, quanto mais eu der ênfase a qualquer um desses elementos da comunicação, melhor pode ser a minha comunicação. Como? Eu posso criar o que nós chamamos de funções da linguagem. Olha aí. A primeira função da linguagem é aquela função em que eu foco no meu receptor. Para mim, o receptor é o mais importante. Para mim, o destinatário da minha mensagem é aquele que, no momento, exerce um papel mais importante no meu processo comunicativo. Quando eu faço isso, eu crio o que nós chamamos de função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa, ela tem foco no emissor porque ela quer influenciar o comportamento do emissor, do receptor. O emissor foca no receptor porque ela quer influenciar o comportamento do receptor de alguma forma, né? Ela tem a intenção de convencer esse receptor de que aquilo que ele está falando é o correto, ou ela tem a função de dar ordens para o receptor, certo? É fácil encontrar essa função da linguagem dentro de um texto, por quê? Porque tem sempre a presença de vocativos. O que são vocativos? O chamamento, né, das pessoas. Nós vamos dar um exemplo aí para vocês daqui a pouco. É como se eu falasse assim: Luiz, olha o que eu estou te mostrando aqui. Esse Luiz é o chamamento, é o vocativo. Tem a presença de verbos no imperativo. Verbos no imperativo significa verbos que dão ordens positivas ou negativas às pessoas. Porque na língua portuguesa nós temos vários modos verbais. E um dos modos é o imperativo. Olha, impera a vontade do emissor em relação ao receptor. Essa função da linguagem, ela é muito presente na linguagem dos juízes e nas mensagens publicitárias. Já viram, os juízes terminam as sentenças assim, ó: registre-se, publique-se, cumpra-se. Nos despachos, os juízes dizem assim, ó, cumpra-se, né? Ou então reduza-se a termo o depoimento da vítima. Não é isso? Está travando o quê? Então, deve ser a sua internet, tá bom? Deve ser a sua internet que está travando. Bom, então, pessoal, continuando. Então, o uso de vocativos, o uso de imperativos. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês aí, ó. Você viu como ficou a roupa da Júlia? Olha, você viu como ficou? O foco é na segunda pessoa. Lúcia, corre e veja isso. Olha, presença de vocativo, verbos no imperativo. Corre e veja isso. É presente também esse tipo de função da linguagem nas mensagens publicitárias. Olha, leia o artigo que a Folha trouxe sobre os senadores. Então, função conativa ou apelativa, vocês vão lembrar que o foco é na segunda pessoa e nós temos presença de vocativos e verbos no imperativo, ok? Não esqueça. Outra função da linguagem é a função emotivo-expressiva. Essa função emotivo-expressiva é aquela função em que o emissor ele foca no receptor. O emissor foca no próprio emissor. Ele quer que o receptor perceba qual é o sentimento dele, qual é a posição dele frente a alguns artigos, frente a alguns assuntos. Ele está sempre preocupado em passar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente,
em relação a algumas coisas. Essa função da linguagem, gente, ela expressa sempre sentimento, emoções, opiniões, e ela tem sempre o uso da primeira pessoa, através do pronome eu. Oculto ou expresso, o eu é sempre presente. Esse tipo de função da linguagem, ela é a função da linguagem das cartas, das autobiografias, das memórias, de poesias líricas, de entrevistas, de diários, tá? Olha o exemplo aí, ó. Júlia, eu te amo muito. Muito obrigada. Não esperava surpresa tão boa assim. Olha, eu te amo muito. Não esperava. Quem não esperava? Eu não esperava. Olha aqui o eu oculto, né? Primeira pessoa, o sujeito oculto. Não estou triste. Quem? Eu não estou triste. Mas também não quero. Quem não quero? Eu não quero comentar o assunto. Ok? Função da linguagem emotiva ou expressiva. A função da linguagem referencial ou denotativa é aquela que tem como foco o referente. Ou seja, ela trabalha com ênfase na informação. Ela quer nos passar informação. Todas as vezes que você encontra um texto em terceira pessoa do singular, uma linguagem objetiva, direta, uma linguagem clara, e que trabalha com foco na realidade, informações sobre a nossa realidade, nós temos o que nós chamamos de função referencial ou função denotativa, certo? Esta é a linguagem dos livros didáticos, dos livros, dos jornais, revistas, todos os textos que trabalham com notícia, que trabalham com informação, né? O seu livro, por exemplo, a sua doutrina, a doutrina que você tem aí, ele é um livro que você trabalha com informação. E qual é a informação? É o conhecimento que você quer buscar a respeito de determinado fato, seja ele da esfera civil, penal, criminal, alguma coisa, civil, penal, constitucional, administrativo, alguma coisa da sua área. Então, todas as doutrinas que você tem são livros que têm função referencial. Olha o exemplo. Numa cesta de Bime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã verde, uma vermelha e uma pera. Esse texto está dando uma informação, não está? Ele tem o objetivo de informar o que tem dentro da cesta, o que essa cesta contém. Por isso, a função é referencial. A outra função da linguagem é a função fática. Nesta, o emissor centra no canal da comunicação, certo? O objetivo dele é ver se o canal está funcionando. Ou ele tenta estabelecer um canal da comunicação, ou uma vez estabelecido o canal da comunicação, ele fica o tempo todo checando para ver se aquele canal é o ideal, se é o suficiente. É muito comum nas interjeições, você nota isso onde tem interjeições, linguagem das falas telefônicas, saudações, enfim. Olha os exemplos que eu trouxe aí para vocês, ó. Na linguagem não verbal, se você leva o polegar, lembra? Eu falei bem no início aqui da aula para vocês, pessoal, quem estiver vendo a tela cheia, levanta o dedinho aí para confirmar, levanta o polegar. Aí a Magna levantou. Isso é uma maneira de ter a função fática em linguagem não verbal, né? A foto de 2 pessoas famosas se cumprimentando é também uma forma de função fática em linguagem não verbal. Existem inúmeras outras. Olha aí, alô, entenderam? Durante a conversa, nós ficamos procurando uma confirmação de que o canal está funcionando. Eu sempre falo para vocês estão entendendo, pessoal? É isso mesmo, né?
Esse em que a gente faz é também função fática. Olá, como vai? Ó, quando eu quero prolongar o canal da comunicação, às vezes a pessoa quer ir embora, não quero que ela vá, quero continuar a conversa. Aí sempre aquela pergunta: você concorda? Você não acha mesmo que a situação é assim, né? Bom, esses são exemplos de função fática e que depois vocês podem retomar, porque esses slides serão disponibilizados para vocês no Google Classroom. A função poética ou estética, ela é centrada, o emissor, ele foca na própria mensagem. Essa é a função da linguagem mais fácil de ser percebida, porque ela está presente sempre nos livros literários ou nos textos literários, né? Então, ela é a mais fácil de ser percebida, por quê? Porque ela tem um plano de expressão dela é sempre algo criado, ou, se a realidade aconteceu, ela é recriada de maneira diferente, porque ela tem muitas figuras de linguagem, ela trabalha com a linguagem figurada, né? Ela trabalha com a linguagem poética, com a linguagem afetiva, ela foge de formas comuns, ela tem rima, ela tem cadência, ela tem métrica, por isso que nós falamos função poética ou estética, complementem aí no material de vocês, ela é também chamada de estética, né? Ela é muito presente em todas as obras literárias, é a função poética ou estética, todas as obras literárias, seja em verso ou em prosa, em letras de músicas, enfim, em poesias, é uma expressão, é uma função da linguagem em que prevalece a beleza, né? Prevalece a estética. E sempre, no final, fica um recado, quer dizer, o que é a mensagem, né, que esse texto me trouxe? Se nós pegarmos o poema, o soneto de Camões, em que ele tenta definir o amor, ele passa o tempo todo tentando definir o amor, no final ele diz o seguinte: olha, o amor não pode ser definido, o amor só pode ser vivido, só pode ser sentido. Essa é a mensagem que ele deixa no final, né? Amor é fogo que arde, não se sente, e não se vê, ferida que dói, não se sente, é um andar sozinho em meio a tanta gente. Quer dizer, no final ele diz, ó, não tem como definir o amor, não. Só pode ser sentido, vivenciado, vivido. Então, quando ele faz isso, ele nos deixa uma mensagem. A mensagem de quê? De que o amor jamais será definido, né? Isso é função poética ou estética. Olha aí o exemplo. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que vejo, vale o que eu não vejo. É um exemplo. Tem rima, tem cadência, tem métrica, né? A outra função, a função metalinguística. A função metalinguística é aquela função da linguagem que é centrada no código, ou seja, é a língua explicando a própria língua. É a função da linguagem onde aparecem as definições. Então, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Linguagem é um substantivo feminino em português e masculino em espanhol e francês. Eu defino aqui linguagem, eu explico linguagem. Outro, casa, substantivo feminino. Primeiro significado, edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação. Então, a função a função metalinguística é aquela função da linguagem que está presente nos dicionários, nas receitas médicas, nos manuais de instrução. Onde houver definição, onde houver explicação de uma palavra, há a função metalinguística. Aí você pode falar assim, puxa vida, Joana,
Pelo menos você deveria falar, é o que eu penso. Puxa vida, Joana, mas você disse que o meu livro de doutrina, ele é um livro que tem função referencial. Mas lá no livro tem definição. E aí? E aí que eu te digo o seguinte: as funções da linguagem podem aparecer todas, em um só texto, certo? Mas aí você tem que parar e se perguntar: qual predomina? Porque uma delas predomina, eu posso ter as 6, mas uma predomina. E a minha função enquanto leitor, enquanto interlocutor, receptor de uma mensagem, é perceber qual é o objetivo do autor ao produzir um texto. Ele queria, com isso, o quê? Chamar a atenção para definir alguma coisa, ele queria me dizer o que ele pensa a respeito de alguma coisa, ele queria me dar uma informação. Qual era o objetivo do autor? Então, se você pegar a sua doutrina, você vai ver que a sua doutrina tem sim função metalinguística, mas em segundo plano, porque predominantemente e em primeiro plano, o que predomina é a informação. Então, a sua doutrina, os seus livros, ele tem função referencial ou denotativa. A função metalinguística aparece em segundo plano. Olha aqui um exemplo que eu dei para vocês. Ó. Predominantemente, o que nós temos aqui é uma função poética ou estética, não é isso? Predominantemente é. Eu tenho uma poesia, eu tenho versos. E se eu tenho versos, se eu tenho poesia, a função é poética ou estética. Olha, se não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu vejo vale o que eu não vejo. Quer dizer, nada que eu veja vai valer a imagem daquela mulher que eu não vejo. Isso é função poética ou estética. É predominantemente. Entretanto, se nós pararmos para analisar, nós temos uma outra função da linguagem que está atrás dessa aí. Essa outra função da linguagem que está por trás dessa é a função que nós chamamos de função emotiva ou expressiva. Olha aqui, ó, a presença da primeira pessoa. Eu não vejo, a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. E sim, ele está dizendo o seguinte, que ele ama tanto essa mulher e ele não vê essa mulher, então qualquer coisa que ele porventura vier a ver, ele não vai representar o que essa mulher é para ele. Não vai representar o que ele deveria ver em relação à mulher que ele ama. Então, essa função da linguagem é a função predominante. Entenderam? Bom, aí eu queria ver com vocês o seguinte. Feito isso, então, nós temos o que nós chamamos de processo comunicativo jurídico. Porque nós vimos as funções da linguagem, não vimos? Vimos os elementos da comunicação, mas de que maneira isso funciona no processo comunicativo jurídico? Olha, no processo comunicativo jurídico, nós temos um emissor, um receptor, um canal, um código, um referente e uma mensagem, da mesma forma que nós temos em qualquer outro processo comunicativo. Só que no processo comunicativo jurídico, esses elementos da comunicação vão variar conforme a situação. Então, veja bem, ó, essa situação aqui que eu estou propondo é uma situação hipotética, evidentemente, né? Então, suponhamos que o Igor, nosso colega de sala aí, tivesse namorado com a Vitória Silva. Começaram a namorar no início do curso, agora, no ano de 2020. Passaram namorando até o ano de 2025. Em 2024, a Vitória engravidou-se.
engravidou-se do Igor, certo? E o Igor, tá rindo, né, Igor? De mim não, professor, do senhor sim, do senhor sim. E aí, a Vitória engravidou-se do Igor, certo? E teve um bebê. Isso em 2024. Quando foi em 2025, o Igor era muito estudioso. O Igor já vinha estudando durante o curso, passou no concurso para juiz federal. Passou um concurso para juiz federal, foi morar em Maceió. Aí imagina, gente, o Igor morando em Maceió. Jovem, bonito, cheio da grana, carrão do ano, mulherada em cima. Será que ele ia ligar para a Vitória? Nem aí para a Vitória, nem aí para o Igorzinho que tinha nascido. Aí a Vitória pensou o seguinte: olha, eu vou buscar os meus direitos, né? Tem um ano que eu estou com esse bebê, tem mais de um ano que esse bebê nasceu. O Igor está ganhando dinheiro, está bem na vida, não reconhece a paternidade desse menino. O Igor não assume a criança, e eu aqui, sem poder estudar, com a minha vida parada, dependendo dos meus pais, não, vou buscar um meio, vou buscar os meus direitos e os direitos da minha criança. O que a Vitória faz? Ela vai procurar bater nas portas do Poder Judiciário para que o Igor assuma a paternidade e pague uma pensão para o filho, que não é só dela, mas dos dois. Ela faz isso como? Ela pode sozinha bater as portas do Poder Judiciário? Só se ela for advogada, né? Mas recomenda-se que ela procure um colega e não se envolva emocionalmente na causa que ela vai defender. Então, nesse caso, ela tem que procurar um emissor. O emissor é quem? O emissor é um advogado ou uma advogada que a Vitória vai procurar. O receptor é quem? O receptor é o juízo de família. Lá dentro do juízo de família vai ser distribuído para um juiz. Qual é o canal da comunicação? O canal da comunicação vai ser uma petição inicial. Certo? Por quê? Porque eu não posso chegar para o juiz e escrever um bilhetinho, ó. Será que a Vitória podia chegar e escrever uma cartinha assim, senhor juiz, eu namorei o Igor, engravidei do Igor, ele me largou sozinha com o bebê, não assume o bebê. Ela poderia fazer isso? Não. Por quê? Porque haveria o que nós chamamos de falha na comunicação ou ruído na comunicação. Bom, o código, sempre a língua oficial do país, língua portuguesa. O referente são os fatos. Aí o advogado vai contar essa historinha que eu contei para vocês. Olha, o Igor conheceu a Vitória no início dos anos 20, tiveram um relacionamento amoroso, que foi ficando sério. Quando foi em 2024, a Vitória engravidou, teve neném no final do ano de 2024. No ano de 2025, eles ainda continuaram juntos, né? E em 2025, quando ele passou no concurso, ele deu um tchau para ela e eles fizeram um acordo. Ela entrou com a bunda, ele com o pé e ele foi embora. A mensagem qual é? Se o referente é mais amplo, a mensagem é o assunto, ele é mais delimitado. A mensagem é o pedido. É o pedido. E qual é o pedido? Que reconheça a paternidade e que dê a eles, ao filho deles, uma pensão alimentícia. E ali regulamenta também as visitas, enfim, todas essas coisas que tem. Certo? Aí se estabelece o processo comunicativo jurídico. Essa é uma situação. Na outra situação, pessoal, nós vamos ver, ó, tá. Aí o juiz recebeu a petição, certo? A partir do momento que o juiz recebe a petição e que ele despacha, recebo a inicial, cite-se
o réu ou o acusado, cite-se o requerido ou o réu, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, quando ele faz isso, já deu início ao processo, né? Aí, muda, nesse caso muda. Por quê? Porque quando o juiz manda citar o Igor, o juiz passa a ser o emissor. Então, aí o emissor já é o juiz. Quem é o receptor? O Igor. O Igor é o receptor. Qual é o canal da comunicação que o juiz utiliza para chamar o Igor ao processo? Uma citação. Qual é o código? Vai ser sempre a língua portuguesa. Essa é a língua oficial do país. O referente vai ser o quê? Os fatos que envolvem. Mas e a mensagem aqui? O juiz está mandando uma mensagem para o Igor que é qual? O que o Igor tem que fazer? Qual é a mensagem que o juiz manda? Apresentar defesa. Apresentar defesa. Entenderam, meninos? Perceberam o processo comunicativo? Vocês viram como é que funciona? A partir de agora, então, a partir desse momento, eu espero que vocês tenham anotado aí, a partir desse momento, eu vou abrir para as perguntas de vocês. A partir desse momento, eu vou abrir para as perguntas de vocês, ok? E fico à disposição para que vocês possam fazer as perguntas que daquilo que vocês não entenderam, ou, se entenderam, quiserem comentar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Temos uma primeira pergunta. Tem como voltar slides para poder tirar um print? Não precisa não, sabe por quê? Vou mandar isso para vocês, tá? Mandar para vocês agora, assim que terminar a aula. Quem mais? Alguém quer falar? Estou à disposição de vocês.